Você que está me assistindo, seja bem-vindo a este nosso encontro de fé. Eu convido você para unir a sua fé com a minha, porque juntos nós vamos estudar a palavra do nosso Deus e pode ter certeza, o Altíssimo se deixa encontrar por quem o procura. Jesus disse que todo aquele que busca, encontra. O que procura, acha. O que pede, recebe. Então vamos buscá-lo de todo o nosso coração, vamos procurar ouvir e entender o que ele tem para nos dizer e vamos pedir tudo o que nós necessitamos para o nosso bem viver. Porque o prazer do Senhor é que tenhamos vida abundante. Deus não quer ver ninguém sofrendo, não quer ver ninguém passando necessidades e muito menos alguém sendo atingido com as maldades do diabo. Ele, Jesus, declarou que veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. E tudo o que precisamos fazer para tomar posse dessa vida é dar ouvidos às suas palavras. A Bíblia Sagrada diz no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa segurança e o nosso sucesso está em Deus. Quando nós cremos de fato que o Senhor fará por nós tudo quanto Ele prometeu e cremos que Ele é o nosso pastor, o nosso guia, o nosso guardião, então nós vivemos seguros e não há nada no mundo que possa nos espantar ou nos amedrontar. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, vê a aproximação do lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. A pessoa que crê nessas palavras de Jesus, ela não teme ameaça alguma. Pelo contrário, ela vive em paz e segurança porque ela tem certeza de que Jesus não mentiu e sabe que Ele é poderoso para cumprir o que disse. Na verdade, Ele já cumpriu. Deu a vida por nós. Quer prova de amor maior que esta? Assim sendo, não deixe-se intimidar por nada e não se preocupe com os acontecimentos dos últimos dias. A palavra de Deus ela afirma em Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A pessoa que crê em Deus e ouve o que Ele diz por intermédio dos seus sacerdotes, essa pessoa prospera na vida. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Mas uma coisa é necessária. Qual? Dar ouvidos ao que está sendo pregado. Vamos para Deuteronômio capítulo 20, versículo 2, diz assim, e será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele a quem Deus deu a incumbência de transmitir a sua palavra. O ofício do sacerdote é interceder ao Senhor em favor da multidão. E é por intermédio do seu sacerdote que Deus orienta o seu povo. No passado era assim e hoje continua sendo. Esse ministério não terminou. Deus continua usando pregadores para transmitir a sua palavra e conduzir o seu povo ao caminho da salvação, que é Jesus. A função do sacerdote é ministrar em favor do povo. E além de ministrar, transmitir ao povo a mensagem que ele recebe através do Espírito Santo de Deus. Por isso diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, crede nos seus profetas e prosperareis. Quando o pregador transmite ao povo as palavras que ele recebe de Deus,
Ao dar orientações, o sacerdote, ou o pregador no caso, exerce o papel de profeta. Por isso, tenha cuidado para não desprezar aquilo que o Senhor falar pela boca dos seus servos. Pois se você der ouvidos ao recado divino, você se sairá bem em tudo. Tudo quanto você fizer, você vai bem. Você vai prosperar no seu caminho, porque Deus jamais deixa de cumprir o que Ele disse. Os que dão ouvidos às orientações do Senhor conseguem uma força que ninguém julga ser possível. Mas nós podemos ver que essas pessoas fazem proezas em nome de Jesus. Deuteronômio 20, versículo 2 diz: E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? O que está dizendo aqui? Aqui diz que o sacerdote, ou seja, o pregador da palavra, ele deve se antecipar e ele tem de falar ao povo o que Deus mandou falar antes do povo entrar na peleja. Antes de chegar o tempo mau, antes que venha a luta, antes que venha a dificuldade, o problema, a enfermidade, Deus usa o sacerdote para levar a palavra até você. E você precisa ser preparado, instruído na palavra de Deus, para que quando vier a luta, a dificuldade, você esteja preparado, santificado, revestido de poder do alto para vencer qualquer situação. Agora tem uma coisa: não se vence o mal com o mal. Não se expulsa demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus falou isso. Mas se expulsa o demônio pelo Espírito de Deus. E como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito de Deus se ela vive em pecado? Não pode. Claro que não pode. Porque o Espírito de Deus é santo. Somente os servos de Deus podem ser cheios da presença de Deus. Podem receber o Espírito Santo. Se você não serve a Deus, você não tem comunhão com Ele. Não importa qual o título que você tenha no mundo dos homens. Não importa se você é papa, se você é o bispo, se é o padre, se é o pastor, se é o rabino ou se é o preto velho. Se você não serve a Deus, você não tem parte com Ele. Pedro era um discípulo de Jesus. E mesmo sendo discípulo, Jesus disse para ele: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Para ter parte com Deus, você precisa ser lavado dos seus pecados no sangue de Cristo. Você precisa deixar de servir ao mundo e aprender a servir ao Senhor. Enquanto seus interesses estiverem voltados para si mesmo, enquanto você achar que pode viver como bem entende, servindo apenas o seu ventre, não interessa se você é o manda-chuva da sua comunidade, não importa se você é uma pessoa rica, uma pessoa culta, uma pessoa influente, se você tem pós-graduação, doutorado, MBA, isso para Deus nada significa. Anel de grau no dedo não tem valor algum no reino dos céus. Os bens que você tem acumulado não servem para nada, muito menos os tesouros da injustiça. Se você não serve a Deus, você não tem comunhão com Ele. Se você não deixar o pecado e não for lavado no sangue de Jesus, você não tem parte alguma com Ele. Muita gente pensa que é de Deus, mas muitos estão enganados, ou melhor, estão enganando a si mesmos. Mas se você é uma pessoa sincera e quer saber se você está servindo a Deus ou não, então preste atenção no que diz Romanos capítulo 6, versículo 16. Diz assim: não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos apresentais para lhe obedecer? Sois servos deste mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo que nós nos tornamos servos daquele a quem nós obedecemos. Se nós obedecemos à vontade do nosso corpo, nós nos tornaremos escravos dos nossos desejos. Se nós dermos ouvidos ao diabo para fazer o que é mal, nós vamos nos deixar escravizar por ele. Se, porém, nós ouvirmos os ensinamentos do Senhor
e fizermos conforme Ele nos manda, então nós somos recebidos por Ele como amigos. Quando nós nos apresentamos a Deus para servi-lo de todo o nosso coração, Ele nos recebe por filho. Aí está a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Aquele a quem você se presta para servir se torna senhor da sua vida, com uma diferença. O pecado te escraviza e obriga você a satisfazer os seus desejos. O diabo te escraviza e te obriga a fazer o que ele quer, mas Deus não nos escraviza. A pessoa que serve a Deus, embora seja servo, é livre para fazer o bem. O Senhor a trata como amigo e filho. Aquele que tem os seus pecados perdoados e as suas vestes lavadas no sangue de Jesus, esse é dele. E nós sabemos que aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo e o diabo não lhe toca. Isso significa que de agora em diante você só continua sofrendo se quiser. Porque Jesus conquistou para os seus o direito a uma vida plena e abundante em todos os sentidos. Só a pessoa que desejar continuar vivendo como escravo do pecado e do diabo vai continuar na miséria, vai continuar enfermo, sem paz e comendo o pão que o diabo amassou. Aquele que decidir se libertar das garras do maligno e desejar viver para o reino de Deus, esse conhecerá de fato que Deus é amor e alcançará misericórdia, vida e paz. Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer viver em paz. Todo mundo diz que crê em Deus, mas não vê mudança na sua vida. Talvez isso aconteça com você. Você diz, eu creio em Deus, eu quero viver para Deus, mas eu não estou vendo mudança na minha vida. As coisas não vão bem. Eu oro e não vejo o resultado. Não tenho resposta. Sabe por que a maioria das pessoas que dizem ter fé em Deus não conseguem prosperar, não conseguem ser curadas, não conseguem se libertar das forças do mal? Sabe por quê? Porque não estão combatendo contra o pecado. Pelo contrário, essas pessoas estão se entregando para fazer o que não convém. Quando ela ouve a palavra, ela decide, não, eu quero servir a Deus. Aí ela ora, ela pensa que está tudo certo, que resolveu, mas ela não recebe a resposta. Por quê? Porque ela não está combatendo contra o pecado. Quando vem a tentação, ela cai. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4, diz assim, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. A pessoa quer receber a bênção de Deus, mas ela não quer deixar o pecado. Ela deixa quase tudo, mas sempre tem uma coisinha que ela está presa naquilo ali. E enquanto ela não se libertar, ela não tem comunhão com Deus. A comunhão verdadeira com Deus é quando você se liberta de tudo, é lavado no sangue do Cordeiro e recebe a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Às vezes a pessoa, ela até quer deixar o pecado, mas ela não resiste à tentação. É preciso resistir. E como é que se faz para resistir? Usando as Escrituras. Quando vier a tentação, você tem que procurar se lembrar de um versículo que você leu na Bíblia, ou daquela pregação que você ouviu, aquela palavra que te deu força naquele dia, que tocou o seu coração, aquela palavra que Deus te fez entender, você deve usar como arma contra o tentador. É com ela que você vai combater o pecado. Foi exatamente assim que Jesus fez quando ele foi tentado por Satanás. O diabo vinha com uma proposta e Jesus rechaçava dizendo não. Porque está escrito e citava as Escrituras. Nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Veio o desejo, veio a tentação, você diz não, porque a Bíblia diz isso e isso eu não faço porque eu sou servo do Senhor. E não faz. É assim que se resiste. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você resistir, ele fugirá. Mas acontece que a proposta do diabo ela é sempre tentadora. Às vezes não é nem tentação para fazer o que não deve, não. Às vezes nós somos tentados pelo diabo de uma forma que nós até pensamos que aquilo vem de Deus.
Às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, estamos enfrentando uma luta e do nada surge uma oportunidade para resolver a situação. E a gente então pensa de Deus, é Deus que está abençoando, está ajudando. E não ora, não consulta a palavra para ver se aquilo é de Deus ou não. E faz, e aceita, e depois paga um preço alto. O diabo é malandro, ele sabe que se você permanecer firme nas palavras de Deus, a sua recompensa será muito grande. Mas aí ele te oferece uma migalha. E você, no desespero de resolver logo a situação, pega a migalha que ele oferece e perde a bênção. Se ele tentou fazer o mesmo com Jesus, não tentaria fazer comigo e com você? Ele sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos anseios e também dos nossos problemas, porque ele é o causador do problema. E quando ele vê que você está se aproximando de Deus, ele fica desesperado, porque ele sabe que ele vai perder a batalha. Aí ele logo arruma um jeitinho de oferecer uma ajudinha. Às vezes você está com um problema. Quando você vê que Deus é a solução do seu problema, você começa a orar, começa a buscar, o diabo logo aparece com alguma coisinha para tentar te tirar da presença de Deus. Veja o que aconteceu. Depois de ser batizado, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Jesus estava ali em consagração, 40 dias e 40 noites, em jejum. E claro, estava com fome. Então o diabo logo apareceu com uma sugestão para ele, dizendo o seguinte: por que você não transforma essas pedras em pães? Aparentemente era uma boa ideia, né? Cuidado com as boas ideias. Ela sempre aparece quando você está se consagrando para Deus, quando você está buscando andar em santidade. Veja que Jesus estava em consagração, ele estava jejuando, e o bicho então viu que ele estava com fome. O que acontece é que quando o maligno vê que ele está perdendo o terreno, ele logo trata de arranjar uma estratégia para te prender. Quando você começa a se firmar com Deus, logo aparece alguma coisa para você mudar de rumo. E aí você se esquece de orar, para de ler a Bíblia, não acha tempo para ouvir a pregação, e quando menos espera, as coisas que iam se ajeitando, vira tudo de cabeça para baixo. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 4, nos conta como o diabo tentou fazer com que Jesus pusesse tudo a perder. Ele bem sabia que Jesus era o Messias. Deus o havia enviado para salvar a humanidade e libertá-la das suas garras. Mas para isso, Jesus deveria se manter íntegro, porque mesmo sendo Deus, ele veio em forma humana. Ele veio como um homem, sujeito aos mesmos sentimentos e aos mesmos desejos, às mesmas fraquezas que nós temos. Veio como um ser humano, igualzinho a mim e a você. O diabo sabia que se ele conseguisse fazer com que Jesus lhe obedecesse, o plano da salvação de Deus iria por água abaixo. Tudo dependia de Jesus. E graças a Deus ele não falhou. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas veja como foi. Está escrito assim, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então veja a astúcia do capeta. Ele sabia que se Jesus quisesse, ele poderia transformar as pedras em pães. Porque Jesus era Deus? Não. Mas porque Jesus veio ao mundo como homem, mas ele estava em comunhão com Deus. E tudo o que ele pedisse ao Pai seria feito. Porque quando o homem está em comunhão com Deus e está cheio da presença do Espírito Santo, aquilo que ele determinar se fará. Mas Jesus sabia que ele não podia fazer isso. Porque o que Deus fez pedra é para ser pedra e pão é para ser pão. Se ele fizesse isso, ele estaria o quê? Obedecendo ao diabo.
Ele estaria se sujeitando a uma ordem do maligno. E o diabo sabia que Jesus estava com fome. Então o que ele fez? Ele veio com uma sugestão, que aparentemente era uma boa ideia. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas veja que a primeira atitude do diabo foi tentar colocar dúvida no coração de Jesus. Ele disse: se tu és o Filho de Deus. E depois então ele deu a sugestão: manda que essas pedras se transformem em pães. Meu irmão, é preciso estar muito atento para não se deixar ser enganado. O diabo sempre vai tentar levar você para o campo da dúvida. Quando você estiver orando, ele sempre vai tentar levar você para o campo da dúvida, que é o campo de batalha dele. Jesus deixou claro que Satanás é o pai da mentira. Se ele conseguir tirar você da verdade, que é a palavra de Deus, se ele conseguir tirar você do campo da fé e te arrastar para o campo da dúvida, ele sempre vai ganhar a batalha contra você. Observe que quando surgem as lutas, a dificuldade na vida do cristão, a primeira coisa que lhe vem em mente é: se Deus está comigo, por que está permitindo que isso aconteça? Não é assim? Tem muita gente que pensa assim. Vem uma dificuldade, a pessoa logo: mas Deus não está comigo. Porque se ele estivesse comigo, ele não estaria permitindo. Ou por que Deus deixou isso acontecer? Será que ele está comigo? Isso é a tentação do diabo. Ele tenta te arrastar para o campo da dúvida. É conversa do capeta. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ponha isso no seu coração. Nada pode te separar. Então, não caia na conversa do diabo, nunca. Nunca duvide do amor de Deus. Precisou de uma coisa, tem um problema? Vai diante de Deus em oração, confiando que Ele está te ouvindo. Confiando no amor de Deus e na misericórdia dele. Nunca aceite nenhuma sugestão do inimigo, ainda que pareça que é uma ajuda, que é a ajuda que você precisava para resolver a situação. Apareceu uma solução. Não vai de cara nisso. Ore a Deus primeiro. Porque no caso aqui, você pensa mesmo que o diabo estava preocupado em saciar a fome de Jesus? Quando ele falou para ele: manda que essas pedras se transformem em pães, ele estava preocupado que Jesus tivesse alguma coisa para comer? Não estava coisa nenhuma. Acha mesmo que quando ele te apresenta uma saída para você, uma solução para resolver o seu problema, ele está preocupado em te ajudar? Conversa. O bicho é maligno, é astuto. Todo o pensamento dele é como fazer para tirar você da presença de Deus e roubar a sua bênção. Porque ele sabe que é muito grande. Mas voltando aqui, então o diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E o que foi que Jesus fez? Versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus não tem nada contra você ter dinheiro, não tem nada contra você ter uma vida confortável, não é contra você buscar ser feliz, se realizar como pessoa, seja profissionalmente ou qualquer setor da sua vida. Deus não é contra. Ele não é contra você ter sucesso, desde que o seu sucesso, o seu prazer, a sua realização não saia dos padrões estabelecidos pelo Senhor. Porque se para ter uma casa, ou para ter um carro, ou um bom emprego, uma promoção, ou para a mulher ter o homem, ou para o homem ter a mulher, tiver que fazer coisas que Deus não aprova, é melhor você ficar sem a casa, sem o carro, sem o emprego, sem o marido, sem a mulher, do que você sair da vontade de Deus. Porque se você sair da vontade de Deus, então você estará sendo servo do diabo. Não é isso que está escrito? Sois servos daquele a quem vós obedeceis. Então, se para ter alguma coisa você tiver que desobedecer a palavra de Deus, é melhor que você não tenha. Porque aquilo vai te levar para a perdição. Quanta gente no mundo
fez o que não devia fazer para conseguir um casamento e hoje está arrependido, porque viu que o fulano ou a fulana não era quem ele pensava, não é quem ela pensava ser. Quanta gente não traiu, não enganou, não apelou para conseguir alguma coisa que julgava ser vantajoso, prazeroso, e hoje está aí na rua da amargura. Quantos não venderam a sua alma para o diabo em troca de sucesso e hoje estão descobrindo que não receberam nada em troca a não ser desgraça? Porque o diabo é mal pagador. Mas graças a Deus muitos hoje estão despertando para o Evangelho. Mas ainda tem muitos que continuam no erro e pensam que não estão fazendo nada demais. Pensa que não tem nada a ver. Talvez você pense, eu não sou crente, mas eu também não sirvo ao diabo. Talvez você o esteja servindo sem saber. Como é que uma pessoa sabe se ela está servindo ao diabo ou não? Muito simples. A palavra diabo significa opositor, aquele que se opõe. A palavra Satanás significa adversário. Quem é o Satanás? Quem é o diabo? É o adversário dos filhos de Deus, é aquele que se opõe à palavra de Deus. Tudo que se faz contra a palavra do Senhor é oposição a Deus, é pecado. E se você se opõe a Deus, então você está servindo ao diabo. Tudo que vai contra o que diz as Sagradas Escrituras é do diabo. Não pense você que por frequentar essa ou aquela religião que você está servindo a Deus. Não. Porque mesmo sendo uma pessoa religiosa, se você não praticar a palavra de Deus, você estará servindo ao bicho. Você sabia que o diabo, ele até usa religiões para escravizar as pessoas? Verdade. E como tem gente que está sendo escravo da religião? Pessoas boas, pessoas sinceras, que vão na igreja aos domingos, pensam que estão agradando a Deus, mas muitas vezes não estão agradando. Elas chegam até a ofender a santidade do Senhor com as suas práticas religiosas, prestando culto aos ídolos, fazendo rezas que não passam de vãs repetições, reverenciando mais a criatura do que o Criador. Tem igrejas por aí que estão cheias de estátuas, pinturas, e as pessoas chegam e ficam ali olhando para aquelas coisas. Oh, é o santo tal, a senhora. Você não tem que olhar para nada. Você tem que olhar para Jesus. Como é que eu olho para Jesus? Olhando para a palavra. Não é olhar para aquele boneco que eles colocam numa cruz lá no altar. Olhar para Jesus é você olhar para as Sagradas Escrituras. Não adianta você ir na igreja aos domingos, confessar os seus pecados para o padre, pedir oração para o pastor, se você não andar de acordo com o que diz a Escritura Sagrada. Você não será abençoado. Muita gente está na igreja, mas as coisas não acontecem na vida dela. As orações não têm resposta. E por que nada acontece? Porque ela não está deixando a palavra ser o Senhor da vida dela. Jesus é a palavra de Deus. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Qualquer pessoa que não obedece à palavra de Deus não é dele. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, nunca saia da palavra de Deus. Fique na presença de Deus. Por maior que seja a oferta do diabo para você se dar bem na vida, recuse. Não aceite nada que venha do maligno. Por mais prazeroso que possa ser, por mais vantajoso, por mais lucrativo que seja, recuse. Escolha servir ao Senhor, porque o caminho dos perversos é como a escuridão. Eles não sabem no que tropeçam, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você quer isso para você? Quer viver em paz? Quer ter segurança? Quer prosperar na vida? Faça da palavra de Deus o seu guia. Faça de Jesus o Senhor da sua vida. Consagre-se para servir ao Senhor.
Medite na palavra de Deus. Acordou pela manhã? Pega a Bíblia, leia, assista um vídeo do nosso canal. Nós temos lá centenas de vídeos. Assista sempre que possível. Mesmo que você já tenha assistido, assista de novo. É assim que a gente se consagra para Deus, meditando na palavra dele o máximo de tempo possível. Medite na palavra, alimente-se dela, deixe Deus falar no seu coração, porque ele vai moldando a sua pessoa. Porque é ouvindo a palavra que nós adquirimos fé para lutar contra as forças espirituais da maldade. Então, procure se fortalecer na palavra de Deus. Esteja preparado para combater o pecado. Quando você for para o trabalho, vai meditando naquela palavra que Deus te deu. Durante o dia, fale sobre o que você aprendeu para as outras pessoas. Indique também os vídeos para a pessoa assistir. Vai deitar de noite, medite na palavra antes. Não saia da palavra. Viva a palavra de Deus. Não aceite na sua vida nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Siga os passos do Mestre. Os outros podem até te chamar de fanático, mas você sabe a quem você serve. E na hora do sufoco, eles verão a diferença. Você é guardado pelo anjo do Senhor. Porque está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, na hora que vier o mal sobre a humanidade, você estará guardado. O outro não. Aquele que te chamou de fanático vai estar correndo atrás de você pedindo socorro, pedindo oração. É assim que funciona a coisa. Porque a pessoa que habitar na palavra do Senhor, isto é, aquela que viver a palavra 24 horas por dia, que fizer da palavra o Senhor da vida dela, essa pessoa estará habitando no esconderijo do Altíssimo. E o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Todo-Poderoso, porque o Senhor livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas tu estarás seguro. Não terás medo dos terrores da noite e nem da seta que voa de dia, e nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E o Senhor ainda diz mais aqui. Ele diz, sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei com que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Vamos orar agora? Feche os seus olhos então, curve a cabeça e fale com Deus agora. Senhor, meu Deus, nós estamos diante de Ti para pedir perdão pelos nossos pecados. Às vezes, nós cometemos erros sem sequer nos dar contas de que estamos fazendo, coisa que te desagrada. Quantas vezes nos deixamos levar pelas emoções, pela raiva, pela ansiedade, pelo medo, e tantas outras pelo desejo, e acabamos por fazer aquilo que o Senhor não aprova. Mas, Pai, ajuda-nos na nossa fraqueza. E nos momentos em que estivermos dormindo na fé, desperta-nos. Acorda-nos, Senhor, com a Tua voz. Faz-nos lembrar das palavras que nos tem dito, para que despertemos e nos levantemos, e não venhamos a cair na tentação. Perdoa-nos, Senhor, por tudo o que temos feito, de um modo consciente ou inconsciente. Converte-nos a Ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e enche-nos com o Teu Espírito,
e dá-nos a alegria da tua salvação. Pai, neste momento eu oro por todas as pessoas que estão me assistindo e rogo que a tua mão esteja sobre a vida de todos eles e que os teus ouvidos estejam atentos ao seu clamor. Ouve, Senhor, a oração dos teus servos. Concede-nos a tua misericórdia e o teu perdão. Ensina-nos o caminho da vida e envia as tuas poderosas bênçãos sobre a vida de todos os que creem. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém.